Vamos continuar falando sobre razão de grandezas de espécies diferentes. Temos algumas razões que trabalham com esse tipo de grandeza, como a velocidade média e a densidade demográfica, que são os dois assuntos que vamos estudar. Já sabemos que a velocidade média é uma razão de duas grandezas diferentes, a distância e o tempo. A velocidade média é uma razão, pois ela pode ser escrita em forma de fração, em forma de uma divisão. Distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Vamos usar aqui o V para a velocidade média, D para a distância percorrida e T para tempo. Duas grandezas diferentes, tá? A velocidade média, que é a distância e o tempo. Vamos resolver agora alguns exemplos. Situação 1. Um móvel percorre uma distância de 600 km em 4 horas. Qual é a sua velocidade média? Lembrando que a velocidade média ela é calculada pela divisão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer esse percurso. Isso aqui é uma fórmula, tá, pessoal? Velocidade igual a velocidade média igual a distância sobre o tempo. Então, se é uma fórmula, então é só substituir os valores. Eu quero encontrar aqui a velocidade média, que é o V. Então, V vai ser igual à distância sobre o tempo. A distância é 600 km e o tempo é 4 horas. Então, velocidade vai ser igual à distância sobre o tempo. No lugar da distância, eu vou colocar 600 dividido pelo tempo. E o tempo são 4 horas. Então, para calcular a velocidade, eu preciso dividir 600 por 4. E 600 dividido para 4, 150. Então, a minha velocidade vai ser de 150 km por hora. É bem simples. Vamos para a situação 2. Situação 2. Uma partícula se desloca 5 km a cada 10 segundos. Determine sua velocidade média em, observa aqui, metros. Esse M é de metros, esse S é de segundos. Então, eu quero que vocês calculem a velocidade em metros por segundo. Metro e segundo. Só que a minha questão está em quilômetro e segundo. Segundo, ok, só que eu preciso transformar. Eu não quero em quilômetro, eu quero em metro. É só transformar 5 quilômetros em metro. Já sabemos que para calcular, 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, então 5 quilômetros vão ser 5.000 metros. Então, para calcular, lembrem aqui da fórmula, distância sobre o tempo. Então, não vou mais usar os 5 quilômetros, eu vou usar os 5.000 metros. Então, velocidade é igual a distância, que é 5.000, dividido pelo tempo, que é 10 segundos. E 5.000 dividido para 10, você pode aqui fazer um corte para facilitar. 500 dividido para 1, 500. Então, a velocidade da partícula vai ser 500 metros por segundo. Cuidado com a unidade que a questão pede, tá? Naquela primeira, estava falando de quilômetros por hora e aqui eu quero em metros por segundo. Vamos agora para a situação 3 e prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Porque tanto na primeira situação quanto na segunda, eu pedi a velocidade. Essa é um pouco diferente. Situação 3. Um automóvel percorre uma determinada distância a uma velocidade média de 60 km por hora. Aqui eu já estou dando a velocidade. Então, não vou mais procurar velocidade, eu vou procurar outra coisa. Gastando 3 horas nesse percurso. Tem uma velocidade e tem um tempo. Qual é a distância total que esse automóvel percorreu? Tem uma velocidade, tem o tempo e agora eu quero a distância, tá? Vou colocar aqui a fórmula mais uma vez. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Só que nesse caso eu estou dando a velocidade. Então, no lugar de V é uma fórmula, tá? Então, substituam corretamente. No lugar de V, vou substituir por 600. D é a distância que eu quero, então não tenho. Vou procurar, vou continuar usando D. E o tempo igual a 3. Então, vamos substituir 60, que é o V. D eu quero encontrar a distância. E T é o tempo, que é 3 horas. Se vocês preferirem, vocês podem colocar um X aqui para procurar, tá? Vamos calcular. Como é que eu calculo isso aqui? Aqui eu tenho uma comparação de duas frações.
tem uma igualdade entre duas frações. Aqui eu tenho uma fração e aqui não aparenta, mas eu posso escrever em forma de fração. Então, 60 sobre 1. Tá? Então, o que eu faço aqui? Eu vou fazer meio pelos extremos para resolver esse tipo de questão. Meio pelos extremos. Então, D vezes 1 é D, ou 1D, igual a 60 vezes 3. Então, D igual a 60 vezes 3, 180. Então, a distância percorrida aqui pelo automóvel foi de 180 km, ok? Quando a questão não pedir a velocidade, pedir ou distância ou tempo, vocês calculam aqui pelo meio, pelos extremos, tá?